Neste vídeo nós vamos lidar com um assunto bem sensível, que é como lidar com o pecado de imoralidade na assembleia local. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que antes da conversão deles, alguns foram idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Mas ele disse que depois de salvos, ou quando foram salvos, eles foram lavados, foram santificados. Eles também foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Isso está registrado em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 10 e 11. Seu comentário veio no final de uma lista de pecados praticados sem vergonha pelos pecadores injustos de Corinto. Esses pecados grosseiros caracterizavam as nações gentias para os quais o apóstolo dos gentios havia sido enviado no primeiro século. No local de trabalho e no mercado, os cristãos coríntios conviviam com pessoas que eram sexualmente imorais, idólatras, ladrões, avarentos, bêbados, injuriadores, vigaristas. O apóstolo enfatizou em uma carta anterior, que não ficou preservada para nós, que ele havia escrito, que eles, uma carta que foi escrita aos Coríntios, mas que nós não temos, que eles não deveriam se associar com os fornicadores, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. O apóstolo assegurou-se de que seus leitores não expandissem os limites dentro dos quais deveriam interpretar aquele versículo, incluindo a frase de qualificação: não me refiro aos fornicadores do mundo, está no versículo 10 do capítulo 5, uma vez que as relações com os avarentos, ou os idólatras, os injuriadores, os bêbados, ou os vigaristas, ele não estava se referindo aos ímpios, e sim aos santos. Eles deveriam se afastar dos santos que praticavam essas coisas. Eles foram instruídos a não comer socialmente com o irmão, que era conhecido por ser culpado de qualquer um dos pecados, do versículo 11 de 1 Coríntios, capítulo 5. Se o apóstolo não estivesse escrito para os gentios de Corinto nesses termos, um convertido da idolatria pode não ter tido a clareza de entendimento que o apóstolo poderia ter encontrado em um judeu ortodoxo. Daí a necessidade de cuidado especial na redação de 1 Coríntios. Os escribas e fariseus dominavam muito em Jerusalém, tinham menos desculpa do que os gentios idólatras de Corinto, quando pecados morais como fornicação e adultério estavam sendo julgados. Seu julgamento preconceituoso de uma mulher apanhada no próprio ato de adultério revelou sua rejeição da lei de Moisés com respeito a tais pecados, pois eles trouxeram somente a mulher ao Senhor e a acusaram de adultério. A história está em João capítulo 8, João capítulo 8, mas o assunto está no versículo 4. Tanto a parte masculina quanto a feminina eram culpados da imoralidade que os acusadores da mulher estavam delineando. Mas, em algum lugar no caminho da cena do adultério dela, os acusadores da mulher haviam perdido o adúltero masculino e o deixaram ir. No entanto, em Levítico capítulo 20, versículo 10 e Deuteronômio capítulo 22, versículo 22, a lei declara inequivocamente que ambos deveriam ser apedrejados até a morte. Nós lemos lá: os dois morrerão, assim eliminará o mal do meio de ti. Deliberadamente, os acusadores da mulher haviam citado Moisés erroneamente. Eles declararam Moisés na lei, eles disseram: Moisés na lei nos ordenou que
que as tais fossem apedrejadas, acrescentando sua pergunta: mas que dizes tu? João capítulo 8, versículo 5. Foi nessa ocasião que o Senhor se abaixou e escreveu no chão, e os acusadores da mulher continuaram a interrogá-lo, até que ele disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Versículo 7. O desfecho do caso foi notável, pois os que o ouviam, convencidos em sua própria consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. E a mulher ficou ali no meio. Versículo 9 deste capítulo 8 de João. O mundo no qual o evangelho da graça de Deus foi pregado a partir do dia de Pentecostes era o mundo dos judeus e gentios. A mensagem do evangelho é escrita como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro ao judeu e também ao grego, ou seja, gentios. Romanos capítulo 1, versículo 16. O evangelho havia entrado em seu mundo em uma época em que os padrões morais de judeus e gentios não eram observados meticulosamente, pois nós podemos perceber o estado degradante dos coríntios, que eu já citei, dos gentios, e também na história de João capítulo 8, como estavam os judeus da época. Certamente, entre os gentios, a causa principal de tal comportamento era, em parte, a ignorância. Uma ignorância que os sacerdotes do templo de falsos deuses e deusas exploravam ao misturar adoração de idolatria e práticas imorais. A ignorância é um estado perigoso para um filho de Deus ou para uma assembleia local. No entanto, há algo pior do que a ignorância. É a arrogância. É mais caro também se redimir da arrogância. Leva os homens a cometerem o que os judeus chamavam de pecados presunçosos. Com razão, um judeu piedoso orou para ser liberto de pecados presunçosos. Lemos o salmista pedindo ao Senhor também dos pecados presunçosos, guarda o teu servo. Salmo capítulo 19, versículo 13. Eles teriam dito que a arrogância que leva alguém a cometer pecados presunçosos custa caro, pode custar a um homem sua própria alma. De fato, o capítulo 5 de Daniel fornece um exemplo de pecado presunçoso. Não em um judeu nós encontramos esta história, mas em um rei gentil, Belsazar. Cara a cara com este rei, Daniel não diz: se ao menos tu soubesses. Em vez disso, Daniel o repreende dizendo: embora tu soubesses tudo isso. Leia o versículo 22 de Daniel capítulo 5. Belsazar conhecia o Deus do céu. Sabia como seu respeitado avô havia sido humilhado e restaurado ao trono por aquele Deus. Belsazar era culpado de pecados presunçosos, pois por arrogância ignorou tudo o que havia aprendido. A fornicação comumente relatada entre os crentes coríntios, envolvia um relacionamento que nem mesmo os não salvos coríntios teriam tolerado. Um homem se envolvendo com a esposa de seu pai. 1 Coríntios capítulo 5. Aprendemos que os coríntios estavam tão cheios de orgulho, talvez como resultado de se gloriarem em sua assim chamada liberdade, que falharam em perceber a gravidade do pecado do homem. O apóstolo declara sem rodeio que eles deveriam ter lamentado o terrível pecado que estava na Assembleia, a fim de que o homem culpado deste pecado, desse ato que ele cometeu, pudesse ser removido e devesse ser removido do meio deles. Note o versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 5. Eles aprenderam com o apóstolo que sua arrogância, seu orgulho espiritual, haviam, ou na sua arrogância,
e orgulho espiritual, eles haviam ignorado, talvez até aprovado pecados graves que não deveriam continuar entre o povo de Deus. Certamente os judeus convertidos, entre eles, sabiam que o pecado incestuoso que estava sendo tolerado era o pecado primeiro de Rúben, o seu antepassado, e depois de Absalão. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 35, versículo 22, e 2 Samuel capítulo 16, versículo 22. É nesse contexto que o apóstolo Paulo chama a atenção para a autoridade que pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele usa a frase em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para qualificar a reunião da Assembleia Local em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4. O apóstolo não pode estar presente, o que destaca imediatamente que tal reunião para disciplina ou para disciplinar um cristão pecador não dependia então, e não depende, depende agora, hoje, da presença de um apóstolo para fazer esse trabalho, a excomunhão de um irmão que pecou, ser excluído da comunhão da igreja. Tanto a autoridade quanto o poder do Senhor Jesus são as duas características que Paulo destaca para o exercício desta disciplina numa assembleia local. Tendo considerado a evidência e tendo chegado à conclusão de que um pecado grave havia sido cometido, a Assembleia deveria se curvar à autoridade de Cristo e eliminar do meio de si aquele perverso, aquele pecado e aquele pecador, aquela pessoa que cometeu tal pecado. Isso nós podemos ver claramente no versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 15.